Bom dia, meus feras do IPI, terceirão do Princesa Isabel do Maranguape 2. Hoje, quarta-feira, tem aula de matemática, tá? Gravada, mas tem. Tá bom, queridos? Então, na última aula, nós vimos operações com matrizes. Vimos adição, subtração, multiplicação de um número real por uma matriz. Vamos ver agora multiplicação de duas matrizes, tá? Anotem aí, multiplicação de matrizes. Na adição e na subtração, só pode fazer a adição e a subtração com matrizes se elas forem da mesma ordem, né? Com a mesma quantidade de linha e de coluna de uma tem que ser da outra. Exemplo, se uma é 2 por 3, a outra também tem que ser 2 por 3. Se uma é 3 por 3, a outra também tem que ser 3 por 3. Porque a soma ou a subtração será com os elementos respectivos. A1 de uma com A1 de outra. A12 de uma com A12 da outra. Tem que ter os elementos respectivos. Por isso que tem que ser da mesma ordem. Na multiplicação de um número real por uma matriz, basta ser de qualquer ordem, porque o número vai tipo chuveirinho, vai se distribuir para todos os elementos. Tipo, 2 vezes tal matriz, aí 2 vezes A1, 2 vezes A1, 2, 2 vezes A2, 1, 2 vezes A2, 2, 2 vezes A3, 1, 2 vezes A3, 2, e aí sucessivamente. Quando é multiplicação de matrizes, tem uma diferençazinha, tá? Só podemos operacionar multiplicação de matrizes se a coluna de uma for igual à linha da outra. Esse esquema aqui, ó. Vê só. A matriz A vezes a matriz B. A matriz A, deixa eu ver o tempo dela aqui, tá? Vou botar aqui, ó. M por N. E a matriz B, N por P. Tá? Então, a matriz C, que é chamada matriz produto, será N por P. Ou seja, só é possível multiplicar se a linha da primeira for igual à coluna da segunda. Tá? É linha por coluna. Então, só é possível multiplicar duas ou mais matrizes quando, N for igual a N aqui, Não é M por N, não é linha por coluna. A coluna da primeira for igual à linha da segunda. Senão, não dá certo. Não existe multiplicação de matrizes sem ser dessa ordem. Repetindo, para multiplicar duas ou mais matrizes, a coluna da segunda tem que ser igual à linha da primeira, tá bom? E a matriz produto terá a linha da primeira e a coluna da segunda. Na prática fica melhor. Vamos ver agora um exemplo. Vamos ver esses exemplos aqui, Matriz A. Matriz A, 2, 1 e 1, 1, 2 e 3. Matriz B, 3, 1, 1, 2, 2 e 1. Vamos ver inicialmente se existe essas matrizes, né? Se existe esse produto. Se existe esse produto. Para existir, a quantidade de coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linha da segunda. Qual é a ordem aqui? 2, né? 2 linhas. Por quantas colunas? 1, 2, 3 colunas. 2 por 3. Aqui, quantas linhas? 1, 2, 3. 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2. Repare que a quantidade de coluna da primeira é igual à quantidade de linha da segunda. Nesse caso, existe sim o produto, tá bom? E como será o produto? O produto de duas matrizes será feito linha por coluna, né? Vocês viram isso em séries anteriores, no ano passado, né? Quem cursou o segundo ano, claro que vocês cursaram,
Vocês viram isso. Esse ano é mais uma sondagem, tá? Mas como nós estamos um pouquinho enferrujados, vou botar um pouquinho de óleo em vocês, tá bom? Então, ó, vai ficar assim, ó, linha por coluna. Aqui, ó, matriz, resolução. Matriz A, 2, 1, 1. 1, 2, 3. Vezes a matriz B, que é 3, 1, 1, 2, 2 e 1. Linha por coluna, gente. Primeira linha com a primeira coluna. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 2, 2. Entendeu? Primeiro elemento da primeira linha com o primeiro da primeira coluna. Vai segundo da primeira linha com o segundo da primeira coluna. Terceiro da primeira linha com o terceiro da primeira coluna. Já fez a primeira linha com a primeira coluna. Agora vai fazer o quê? A primeira linha com a segunda coluna. 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 1 dá 1. Já fez a primeira linha com as duas colunas. Falta o que agora? A primeira linha, a segunda linha com as colunas agora. Já foi feito a primeira linha com a primeira coluna. Agora a primeira linha com a segunda coluna já foi feita também. Fazer agora a segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6. Depois 1 vezes 1 dá 1, mais 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 1 dá 3. Somando agora os elementos, 6 mais 1, 7, mais 2, 9. 3 mais 2, 5, mais 6, 11. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. A matriz formou 9, 5, 11 e 8. Qual é o tipo dela? Duas linhas e duas colunas. 2 por 2. Que é, ó, a linha da primeira com a coluna da segunda. 2 por 2. Certinho? Vamos ver outro exemplo? Vamos lá? Segundo exemplo. Vamos ver se existe esse produto. Qual o tipo dessa matriz? Duas linhas e duas colunas. 2 por 2. Uma linha, duas linhas e uma coluna. 2 por 1. Vai existir, não vai? Aqui, ó. Coluna na primeira, com linha na segunda. Existe. E já sabemos que a matriz resultante, a matriz produto, vai ter a ordem 2 por 1. Não é isso? Que vai ser a linha da primeira com a coluna da segunda. Então, ó, primeira linha com a primeira coluna. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 3, 9. Já fez a primeira linha com a primeira coluna. Fazer agora a segunda linha com a segunda, a primeira coluna aqui, ó. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 3, 6. Menos 2 mais 9 dá 7. 0 mais 6 dá 6. Matriz do tipo, uma linha, duas linhas e uma coluna. 2 por 1. Certo? Vamos ver agora um caso que não existe. Deixa eu pegar aqui um exemplo, tá? Um caso de uma multiplicação que não existe. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos ver esse exemplo aqui. 3 e 4. Matriz 3 e 4. Vezes a matriz 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. Qual o tipo dessa matriz aqui? Qual o tipo? Uma linha, né? E duas colunas. 1 por 2. Essa aqui, 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. Existe, meu povo, a multiplicação? Existe, né? Ó, duas colunas, duas linhas. Existe. E já sabemos que a matriz produto vai ter uma linha e duas colunas.
Certinho? Vamos ver aqui. 3 vezes 4, melhor, 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 3, 12. Já foi a primeira linha com a primeira coluna. Agora a primeira linha com a segunda coluna. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Somando, 6 mais 2, 18. 9 mais 8, 17. 18, 17. A matriz do tipo uma linha por duas colunas. Certinho? Agora sim, vou mostrar um exemplo que não existe. Copiaram já aí? Podem apagar? Apagando. Vê só. Se eu fizer aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 0 e 3. 3 por 3, matriz 3 por 3, vezes a matriz 2, 1, 4 e 0. Vê só. Esse produto de matrizes não vai existir. Por que não vai existir? Nós temos aqui, ó, 3 linhas e 3 colunas, 3 por 3. Aqui é do tipo 2 por 2, né? Eu falei 3 por 3, mas nada a ver. 2 por 2, 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. Para existir o produto, a coluna de uma, a primeira, tem que ser igual à linha da segunda. E não é, ó. Como não são iguais, são diferentes. Se são diferentes, não existe esse produto de matrizes. Tá ok, gente? Então, não existe. Só existe quando a quantidade de coluna da primeira é igual à quantidade de linha da segunda. Já vou deixar para vocês praticarem em casa, né? Esses produtos aqui, ó. Vocês terminarem, tá? 3, 4, 5, 7 vezes 7 menos 4, menos 5 e 3. Outro exemplo, deixa eu pegar aqui, 2, 4, 1, 2, 0 e menos 1, vezes 1, 0, menos 3 e 1. Tá? E vou botar aqui, ó, outro exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. 0, menos 1, 3 e 3. Vezes 5 e 1. Tá? Ficam esses 3 exemplos para vocês praticarem em casa. Com isso, eu estou dizendo que as 3 existem, tá? Pode ser que as 3 existam. Pode ser que as 3 não existam. Pode ser que apenas 2 existam e uma não exista. Ou apenas uma exista e 2 não existam. Tá? Então, assim, linha por coluna. 2 por 2, 2 por 2. 1, 2, 3. 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 por 1. Tá bom? Pratiquem em casa para vocês verem isso. Depois disso aí, a gente conclui as operações com matrizes. Aí vamos ver agora determinante de uma matriz. Toda matriz ela tem um número que identifica, que representa essa matriz. Repetindo, toda matriz tem um número que a representa, que a identifica, tá? E esse número é chamado de determinante da matriz. Então anotem aí, determinante de uma matriz é o número que representa a matriz, tá? E esse determinante só as matrizes quadradas que possuem, tá? As matrizes quadradas, como nós já vimos nas propriedades das matrizes na aula passada, vimos que matriz quadrada é aquela matriz que
a quantidade de linha é a mesma da coluna. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, né? As matrizes que não têm quantidade de linha e coluna iguais são chamadas de quê? De quê? Fala aí. Muito bem. Matrizes, oh, coisa gostosa. Matrizes triangulares, né? Triangulares. É isso? Muito bem. Vocês pensaram certo, né? Matriz triangular são as matrizes que não são quadradas. E as matrizes triangulares são aquelas que a quantidade de linha diverge da de coluna, né? Então, quando são quadradas, quantidade de linha é a mesma da coluna. E tem um determinante. Vê só. Com essa matriz aqui, ó, matriz A, 3. Qual o tipo dela? 1 por 1. Uma linha e uma coluna. Quando ela é do tipo 1 por 1, o determinante da matriz A vai ser o próprio número, a própria matriz, 3. Oh, coisa fácil, não é não? Outro exemplo. Matriz B. A matriz é menos 1. Do tipo 1 por 1. Como ela é do tipo 1 por 1, o determinante da matriz B será o próprio número menos 1. Tá? Então, quando a matriz for de ordem 1, o determinante é a própria matriz. Quando for do tipo 2 por 2, de ordem 2, tipo aqui, ó. 3, 1, 2 e menos 1. Vê só. É do tipo 2 por 2. Lembram que eu falei a vocês na aula de propriedade de matrizes que toda matriz quadrada ela tem duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária, tá? Então, para achar o determinante de uma matriz quadrada do tipo 2 por 2, o determinante é encontrado assim, ó, determinante de C, no caso, vai ser a diagonal principal, os elementos da diagonal principal multiplicados, ó, 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 1, menos a multiplicação dos elementos da matriz da diagonal secundária, 2 vezes 1. Então, repetindo, que eu gaguejei um pouquinho agora, né? Presta atenção. Para achar o determinante de uma matriz quadrada do tipo 2 por 2, basta multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, tá? Então fica assim: 3 vezes menos 1 menos 2 vezes 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 2. Logo, 3 menos 2, sinais iguais, repete sinal e soma. Dá menos 5. Então, o determinante da matriz C é menos 5. O número que identifica a matriz C é menos 5. Certo? Então, outro exemplo aqui. Outro exemplo, matriz D. 4, 9, 5, 12. Matriz quadrada do tipo 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. Diagonal principal é 4 e 12. Diagonal secundária é 9 e 5. 9 e 5. Tá? A diagonal principal menos diagonal secundária. Então, ó, diagonal principal, 4 vezes 12, menos diagonal secundária, 5 vezes 9, 4 vezes 12, 48. 5 vezes 9, 45. Logo, o determinante da matriz D será quanto? 3. Tá? 3, neste caso, é o elemento que representa, que identifica a matriz D.
E esse número é o determinante, tá? Então, matriz do tipo 1 por 1, uma linha, uma coluna, o determinante é o próprio número, a própria matriz. Matriz do tipo 2 por 2, duas linhas e duas colunas. O determinante é encontrado fazendo como? Diagonal principal menos diagonal secundária, certo? Vamos ver agora a matriz do tipo 3 por 3. A matriz do tipo 3 por 3 tem que fazer uma regrazinha. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem essa regra. É a regra do sarro. Quem sabe sarrar aí? Em terceiro, sabia que vocês são craques no sarro. Não é isso? São show de bola vocês, né? Então, é a regra do sarro. Do sarro, James. Que é isso? Calma, menino. Né? Sarros, aqui, ó. Regra ou lei dos sarros. Na verdade, é sarri. É o nome francês. Se escreve sarros, mas pronuncia sarri. Então, não é a regra de sarri, a regra do sarros, a regra dos sarros, tá bom? E tem que ser do tipo 3 por 3, é isso? Aqui, ó. Matriz E, vamos chamar aqui. 1, 3 e 2. 4, 0, menos 1. 2, 3 e 2 de novo. Essa matriz 3 por 3, o seu determinante só sai pela regra do sarro. E como é que eu faço a regra do sarro? Eu vou repetir as duas primeiras colunas da esquerda, colocar à direita. Vou escrever, ó, as duas primeiras colunas, 1, 4 e 2, 3, 0 e 3. Repetir, né? Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer justamente a regra do sarro. Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando. Como é assim, gente? É só. Pega as diagonais principais, ó. Aqui, ó. E não pegou não. Deixa eu pegar um outro lápis aqui. O azul não pegou. Aqui, ó. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Mais as outras diagonais principais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 6. Mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Tá feito. Agora menos as diagonais secundárias. Já sarramos na principal. Agora vamos sarrar na secundária. Tá? Aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. Menos 3. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Tá? Aí agora o 0 está nulo. Corta. Ficou menos 6. Mais 24. Menos 0 está nulo. 24 menos 3, 21. Mais 21. Ou simplesmente 21, né? Menos 6 mais 24, corta os parênteses, menos com mais dá menos 21. 24 menos 21 dá 3, não é isso? Menos 6 mais 3, 3. Logo, o determinante da matriz 3 por 3, da matriz E, será 3. Certo? É isso aí. Quem fez assim, né? Menos 6 mais 24 dá 18. 18 menos 21 dá 3. Na verdade, menos 3, tá? Menos 3. Menos 3. Um outro exemplo, vamos lá? Matriz F. Matriz F do tipo 3 por 3. 1, 0, 2. Menos 1, 2 e 0. 0, 1 e menos 1. 3 por 3, fazer o quê? Sarri. Repete as duas primeiras colunas da esquerda. Repete a direita. 1, 0, menos 1, 2, 0 e 1. E vamos sarrar. Logo com as diagonais principais.
1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, menos 2. 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Tá fora. 0 não precisa colocar, não é isso? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, menos 2. Agora as diagonais secundárias, menos, parênteses, as diagonais secundárias. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 0. Não precisa escrever. 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Não precisa escrever, deu 0. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0, 0. Não precisa, tudo deu 0. Menos 2, menos 4. 0 está nulo, logo o determinante da matriz F será menos 4. Certo, meu povo? Outra atividade para casa. Já deixei já algumas de multiplicações, foi para vocês fazerem. Multiplicação de potências. Vamos fazer agora determinante. Encontre o determinante das matrizes. 2, 3, 4, menos 1. Matriz A. Matriz B. 1, 0, menos 2 e 3. Matriz C. 4, 9, 2, 5, 2, 1, 4, menos 2 e 0. Matriz D. 2, menos 1 e 2, 5, 2 e 3, 4, 0 e 1. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Até segunda-feira, ao vivo, se Deus quiser. E em breve, pessoalmente, presencialmente, né? A partir do dia 20, se eu não me engano, dia 13, algo assim. Tá bom, gente? Então, obrigado a todos pela presença e participação. Cheiro no coração. E qualquer coisa, manda exódio. Fala no zap comigo, que a gente responde. Ou fala nos comentários desse vídeo, tá bom? Valeu, meu povo. E foco, fé, determinação. O Enem tá aí e o Enem é nosso. Tu és capaz de vencer. Tu és capaz de ser aprovado. Confia em ti, tá bom? Confia em Deus e também confia em ti. Faz tua parte e bença. Faz o teu. Valeu, terceirão.